Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo a essa leitura que está sendo disruptiva, eu diria, quebradora de crenças. Vamos lá. A visão de mundo quântica também pode integrar a ciência, as artes e as humanidades. Perdemos a fé nas artes e nas ciências humanas e, por isso, acabamos desistindo de buscar o significado, preferindo atividades mais triviais. O poeta romântico Samuel Coleridge, relatando como teve a ideia de escrever sua obra-prima Kubla Khan, disse: E se dormires, e se em teu sono sonhares, e se em teu sonho fores para o céu e colheres lá uma estranha e bela flor? E se, ao despertares, tiveres a flor na tua mão? Isso nos lembra os psicanalistas, seguidores de Freud, e os psicólogos profundos, seguidores de Jung, que também falam de dois domínios, o inconsciente e o consciente. A física quântica pode oferecer um guarda-chuva paradigmático, tanto para a física quanto para a psicologia. O pupilo de Freud, o visionário Carl Jung, disse que, mais cedo ou mais tarde, a psicologia e a física quântica iriam se unir. Tinha razão. Assim, a palavra quantum abriga mesmo muito poder. Ademais, a visão de mundo quântica é sempre integrativa e inclusiva. Aqui, concentramos-nos em seus aspectos integrativos. Como a física quântica pode unificar ciência e espiritualidade, como pode unir causa e propósito, como pode trazer de volta o significado e revitalizar as artes e as ciências humanas, como pode integrar ciência e psicologia, e como pode nos proporcionar uma ciência do amor. Ativistas quânticos levam seu comprometimento mais além. Usam princípios quânticos para mudar a si mesmos e para levar a sociedade à integração e à inclusão. A física da possibilidade. A física quântica é a física da possibilidade. As ondas da dualidade onda-partícula são ondas de possibilidade. Na visão de mundo quântica, a consciência escolhe, dentre as possibilidades quânticas, aquilo que experimentará na realidade manifestada. É assim que criamos a realidade, inclusive nós mesmos. Esse poder de escolha chama-se causação descendente. Figura número 1, curva de distribuição de probabilidade do elétron. Para entender a ideia de possibilidade quântica, pense no comportamento do elétron quando é liberado com tamanha lentidão que fica praticamente em repouso no meio de uma sala imaginária. Na física newtoniana, o elétron ficaria para sempre no lugar onde foi liberado, caso você ignore a gravidade. Mas não é o que acontece na física quântica. Na física quântica, esse mesmo elétron se comporta como uma onda e se espalha. Quando você joga um pedregulho numa lagoa, propagam-se ondulações sobre a água, ondas, desde o ponto onde o pedregulho caiu. Na física quântica, até o elétron em repouso se espalha de maneira similar, mas em três dimensões. Isso acontece tão depressa que, no mesmo instante, literalmente, ele está em toda a nossa sala imaginária. Agora imagine vários contadores Geiger, aqueles aparelhos que fazem tic, tic, tic quando passa algum elétron por eles, distribuídos pelo recinto. Será que todos os contadores Geiger vão disparar quando a onda do elétron se espalha pela sala? Não. Num dado experimento, só um dos contadores Geiger vai disparar. No outro experimento idêntico,
outro contador Geiser, posicionado no outro lugar da sala, vai disparar. E se fizermos muitos experimentos idênticos, vamos gerar uma curva em forma de um sino que mostrará a probabilidade de encontrar aquele elétron num outro local, num momento específico. Então, é fato que o elétron existe simultaneamente em vários lugares da sala? Sim, é isso que a matemática quântica nos diz. Entretanto, para compreender aquilo que estamos observando, também precisamos concluir que o elétron está em muitos lugares ao mesmo tempo, apenas como possibilidade. E essa é a essência da física da possibilidade. O poder preditivo da física quântica provém dessas curvas de probabilidade em forma de sino, calculáveis por meio da matemática quântica, junto com as possibilidades da física quântica. Surgem probabilidades associadas que nos permitem responder à pergunta: qual a posição média de um elétron ao longo de um grande número de medições? Com a curva apresentada na figura 1, podemos prever a localização provável do elétron em nossa sala imaginária. Na física e na química, sempre estamos sempre lidando com quantidades quase inconcebíveis de objetos quânticos. Portanto, a predição de uma colher de açúcar ajuda a ingestão de um remédio só se sustenta porque a predição probabilística que garante isso aplica-se a um número muito grande de experimentos. No caso de um objeto ou evento isolado, porém, as probabilidades não nos ajudam. E a matemática quântica não tem resposta para o local onde o elétron será encontrado num experimento isolado. Por isso, podemos postular que a consciência escolhe a posição do elétron sempre que há um observador presente. Dá-se a isso o nome de efeito do observador. O efeito do observador. O efeito do observador, que abordei no filme Quem Somos Nós, estabelece simplesmente que uma onda de possibilidades de um dado objeto ou evento só se transforma num evento manifestado quando um observador olha para ela. Podemos dizer que a onda se transforma em partícula quando observada. Os físicos chamam esse fenômeno de colapso, pois os primeiros físicos quânticos achavam que as ondas de possibilidade colapsavam como um guarda-chuva percorrendo o espaço, demorando certo tempo para fazê-lo. Agora, porém, sabemos que não é assim. Sabemos que esse colapso ocorre de forma instantânea e não local. E porque o próprio contador de Geiser não transforma as ondas em partículas ao registrá-las? Parece ser isso que o bom senso determina. A resposta tem duas partes. Primeiro, sem observação, nunca poderíamos verificar isso. A verificação exige que olhemos para o contador Geiser ou ouçamos seus estalidos, ou seja, que o observemos. Segundo, sabemos que o contador Geiser é formado por moléculas que são redutíveis a partículas elementares, e todos esses objetos obedecem à física quântica. Logo, até o contador Geiser precisa obedecer às leis da física quântica e reagir como uma onda de possibilidade em sua interação com a onda de possibilidade do elétron. Mas o cérebro do observador não é igualmente formado por moléculas redutíveis e partículas elementares, estando por isso também sujeito às leis da física quântica? Qual é a diferença entre o cérebro e o contador Geiser? De fato, espera-se que o cérebro siga as leis da física quântica. Mas não esqueça que, de algum modo, na presença do cérebro do observador, a onda sofre o colapso e torna-se partícula. Nós ouvimos os estalidos do contador Geiser. Assim sendo,
O cérebro não apenas precisa ser especial, o observador deve ser algo além do cérebro. Esse algo é a consciência. A palavra consciência deriva de duas palavras latinas, cum, que significa com, e sail, que quer dizer conhecer. Portanto, a consciência é o veículo pelo qual conhecemos as coisas. Em nosso experimento com o elétron na sala, só conhecíamos possibilidades e probabilidades sobre o objeto antes de ouvir o estalido do contador Geiser. Nosso conhecimento sobre o objeto era vago. Contudo, depois de ouvir o estalido, ficamos sabendo exatamente onde estava o elétron. A medição aumentou nosso conhecimento sobre o elétron. E o veículo por meio do qual o conhecemos é a nossa consciência. Pense nisso. Suponha que estou numa loja admirando belas xícaras de porcelana. Sem querer, derrubo uma do balcão e ela se quebra. Mas não estou olhando para ela. Será que quebrei apenas a possibilidade de uma xícara? Se sim, por que eu deveria ter que pagar por ela? Mas ouvi a xícara se quebrar. E mesmo se eu fosse surdo, a funcionária da loja terá ouvido o som da xícara despedaçando e virá correndo para me cobrar. Assim, quando falamos em observar, queremos dizer observar empregando todos os meios sensoriais de conhecimento, não apenas a visão. O efeito do observador exige que ele interaja com o objeto de um modo que envolva a não matéria, pois, segundo o famoso teorema do matemático John von Neumann, as interações materiais só conseguem converter ondas de possibilidade em outras ondas de possibilidade, nunca em experiências manifestadas. Essa não matéria é a consciência do observador. Mas, se é a consciência que conhece, aquilo que convencionamos chamar de sujeito, chegamos a outro paradoxo. Obviamente, esse sujeito não existe sem o cérebro. No entanto, sem o colapso, sem passar, sem passar da possibilidade para a experiência manifestada, temos apenas a possibilidade de um cérebro. A existência do cérebro exige colapso. O colapso exige a presença do cérebro. Vemos aqui uma circularidade causal, um paradoxo da lógica que faz parte do paradoxo da mensuração quântica. Ora, a própria física quântica nos diz que a consciência deve ser para se evitar todos os paradoxos envolvidos. A consciência deve ser a base de toda a existência. A matéria consiste nas possibilidades da própria consciência. Como a consciência faz escolhas a partir de si mesma, essa afirmação evita o paradoxo básico do dualismo. Como a consciência pode interagir com um objeto material sem sinal? A física quântica oferece uma resposta simples, mas radical. Não há sinal. Logo, não existe a necessidade de propor uma interação entre objetos separados. O objeto e a consciência são um só. Quando você se comunica com si mesmo, não precisa de sinal. Essa comunicação sem sinal é chamada de comunicação através da não localidade quântica. Assim sendo, a consciência não é um fenômeno do cérebro. Na visão quântica, a consciência é a base de toda a existência, e o cérebro é um fenômeno da consciência. Uma tendência muito comum é pensar na consciência como um objeto, um fenômeno do cérebro, que pode ser reduzido a partículas elementares de matéria, figura 2. Mas a experiência consiste, a experiência consciente consiste sempre em dois polos, sujeito e objeto, experimentador e experimentado. Então, como o sujeito pode vir do cérebro se o cérebro é apenas um objeto feito
de objetos menores até chegarmos às partículas elementares? A consciência é mais do que um objeto. Ela também contém o sujeito. Portanto, a solução do paradoxo da mensuração quântica está no fato de que, numa mensuração quântica, o cérebro faz a representação do sujeito, potencialidade, da consciência quando esta se identifica com ele. Mas por que o cérebro é tão especial? Por que a consciência se identifica com o cérebro e não com um contador geyser ou com uma pedra? A resposta é crucial. Existe uma relação circular entre os componentes do cérebro que produz uma autoidentificação com ele mesmo. Figura número 2. Se a consciência fosse um objeto, não haveria um sujeito para ver os objetos. Então, aqui na base temos as partículas elementares e suas interações. Os átomos, as moléculas, as células, inclusive neurônios, o cérebro e aí sim a consciência. Pense na frase: sou mentiroso. A frase é paradoxal, tem uma lógica circular. Aquilo que, em termos técnicos, os físicos chamam de hierarquia entrelaçada ou emaranhada. Se digo que estou mentindo, estou dizendo a verdade. Se digo que estou dizendo a verdade, estou mentindo. Por mais que você repita a frase, nunca vai escapar dessa circularidade. O cérebro tem o mesmo tipo de relacionamento paradoxal entre seu aparato de percepção e seu aparato de memória. A percepção exige memória, a memória exige percepção. No processo de mensuração quântica, que envolve tanto o aparato de percepção quanto o aparato de memória do cérebro, a consciência fica presa em sua própria circularidade. Ela se identifica com o cérebro. Assim, o cérebro torna-se o polo sujeito de uma experiência. A consciência, por sua vez, divide-se em sujeito, aquele que experimenta, e objeto, aquilo que é experimentado. Esse é um ato de criatividade quântica. E ficamos por aqui com essa leitura. Eu tenho aqui quase certeza, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre física quântica, que você está com a mente um pouco confusa. Assista novamente esse vídeo. Se foi a primeira vez, se você chegou aqui só agora, hoje já é o quarto dia da leitura deste livro, então volte lá para o primeiro dia. Veja a descrição desse canal, tem ali na descrição algo que vai fazer você pensar também. Compartilhe aqui conosco e envie para uma pessoa que você acredita que precisa conhecer as infinitas possibilidades da nossa vida. Um beijo no seu coração. E se você quer colaborar para que mais pessoas recebam esse vídeo, deixe, além do seu like, um comentário, tá bom? Eu sou Vanessa Luz e sou muito feliz a cada dia por poder estar contribuindo com a expansão da sua mente. Nos vemos na próxima leitura.